E se eu te dissesse que não é apenas nas grandes decisões da vida que a gente se aproxima de Deus? Na verdade, são os pequenos hábitos diários, aquelas escolhas aparentemente simples que constroem uma vida de intimidade com Ele. Não é sobre esperar o momento certo, ou viver de grandes experiências espirituais, mas sim sobre cultivar atitudes que pouco a pouco transformam o nosso coração. Hoje eu quero te mostrar como coisas simples, que cabem na sua rotina, podem abrir espaço para você se sentir mais perto de Deus, de forma real e constante. Então, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, se inscreve, deixa o seu like e comenta aqui embaixo se tem algum hábito que você pratica que te ajuda a se aproximar de Deus, porque assim você vai ajudar as outras pessoas que lerem o seu comentário. Então agora, sem mais enrolação, presta atenção em todos esses hábitos que eu vou te dizer. E com certeza o último é o mais importante, que Deus mais valoriza. Então agora reflita, como você começa o seu dia? Normalmente a gente já acorda no automático. Pega o celular, vê mensagem, já se preocupa com o trabalho, o estudo, o problema e acaba esquecendo de quem realmente deveria ser o nosso primeiro pensamento do dia: Deus. A Bíblia nos mostra isso de forma muito clara. Em Salmos 5:3, Davi diz: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e guardo com esperança. Percebe a ordem? Antes de qualquer coisa, ele já buscava a Deus. E não era uma oração longa, cheia de palavras difíceis, mas sim um coração que se lembrava: Senhor, o meu dia começa em Ti. Fazer uma oração logo ao acordar é como entregar a chave do seu dia nas mãos de Deus. É dizer: Senhor, eu não sei o que me espera, mas sei que se o Senhor estiver comigo, eu vou ter força, sabedoria e paz para enfrentar o meu dia. Quando a gente ora logo cedo, é como colocar uma armadura antes de ir para a batalha. Paulo até fala sobre isso em Efésios 6:18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança. E não precisa ser nada complicado. Às vezes, no meio da correria, a sua oração pode ser: Obrigado, Deus, por esse novo dia, me guia em cada passo. Só isso já muda totalmente a sua postura, porque o seu coração começa alinhado com Ele. Vou te dar um exemplo prático. Imagina alguém que acorda atrasado, já levanta nervoso, sai reclamando, pega trânsito e chega estressado onde precisa. Agora imagina essa mesma pessoa gastando 2 minutos antes de levantar, agradecendo a Deus e pedindo direção. Pode até ter trânsito, pode até ter problema, mas dentro dele tem uma paz diferente, porque ela começou o dia olhando para cima e não para os problemas. Esse hábito, apesar de parecer pequeno, muda a sua vida espiritual. É como se você dissesse todos os dias: Senhor, eu quero que o meu primeiro pensamento seja você, não minhas preocupações. E com o tempo isso fortalece a sua fé, porque você vai perceber que não está caminhando sozinho. Então, se você quer se aproximar mais de Deus, comece amanhã mesmo. Antes de pegar o celular, ore. Pode ser curto, pode ser simples, mas faça isso como o primeiro ato do seu dia. E esse hábito que eu vou te dizer agora é um hábito que tem um impacto gigantesco na nossa caminhada com Deus. A prática de agradecer intencionalmente ao longo do dia. Muita gente acha que gratidão é só falar obrigado quando algo muito bom acontece. Mas a Bíblia mostra que a gratidão deve ser um estilo de vida, e não só uma reação ocasional. Em 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo escreve: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha que forte, não é só quando tudo dá certo, mas em tudo. E sabe por que isso é um hábito transformador? Porque quando a gente se acostuma a agradecer, o nosso coração muda de foco. A ansiedade que normalmente nos prende no que ainda não temos começa a perder a força. A ingratidão que nos faz reclamar por qualquer coisa começa a dar lugar à paz. Como está escrito em Filipenses 4:6-7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Agora pensa comigo, quantas vezes no dia você já reclamou sem nem perceber? Reclama do calor, do frio, do trânsito, do preço das coisas. Mas quantas vezes você parou no meio da rotina para simplesmente dizer: Obrigado, Deus, porque eu estou vivo. Obrigado porque eu tenho o que comer. Obrigado por mais um dia de aprendizado. Esse hábito é pouco falado, porque parece simples demais, mas é justamente aí
que mora o poder. Quando você cria o costume de agradecer intencionalmente, até as coisas pequenas ganham valor. É como treinar os seus olhos para enxergar a mão de Deus em cada detalhe. Um exemplo, você está indo trabalhar ou estudar e o ônibus demora a passar. Normalmente a gente já ficaria irritado, mas se você cria esse hábito, em vez de reclamar, você pensa: Deus, obrigado porque eu tenho um lugar para ir, porque eu tenho saúde para estar aqui, porque eu tenho um meio de transporte. Isso muda a forma como você encara até os contratempos. Outro exemplo, quando você for comer, quantas vezes você come no automático, sem nem perceber o que tinha no prato? E se você parar 10 segundos antes da refeição e disser: Senhor, obrigado porque muitos não têm o que comer hoje, mas eu tenho e agradeço do fundo do meu coração. Isso vai transformar a sua percepção da vida e te aproximar mais dele, porque gratidão abre espaço para adoração. Então o segundo hábito é esse: pratique a gratidão intencionalmente, várias vezes ao longo do dia, não só quando algo bom acontece, mas em todas as situações. Porque quando o nosso coração se enche de gratidão, a presença de Deus se torna mais real na nossa vida. Então agora vamos para o terceiro hábito que é pouco mencionado, mas extremamente necessário: praticar o silêncio e a meditação na presença de Deus. Hoje em dia nossa vida é muito barulhenta. É música no fone, notificação no celular, conversa, trabalho, estudo, preocupação. A mente não para um segundo. Só que Deus muitas vezes fala no silêncio. E se a gente não cria esse espaço, fica difícil ouvir a voz dele. Em Salmos 46:10 está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo mostra algo poderoso. Existe um conhecimento de Deus que só vem quando aprendemos a aquietar a alma. Não é correndo e nem no barulho, é no silêncio. Outro exemplo está em 1 Reis 19:11-12, quando Elias estava desesperado, buscando ouvir a voz de Deus. Primeiro veio o vento forte, depois um terremoto, depois o fogo, mas Deus não estava em nenhum deles. Só depois veio uma voz mansa e suave. Foi ali que Elias percebeu a presença de Deus. Isso ensina que muitas vezes não é no espetáculo, mas no silêncio que ele fala. Agora pensa, quantas vezes você separa um minuto para simplesmente ficar quieto diante de Deus? Não é orar pedindo, não é cantar, não é falar sem parar. É só silenciar a mente, desligar as distrações e dizer: Senhor, estou aqui, fala comigo. Esse hábito, apesar de simples, é quase esquecido, mas fundamental para aprender a escutar a Deus. Aqui vai um exemplo. Alguém que todos os dias antes de dormir separa 5 minutos para ficar em silêncio, meditando em um versículo lido, refletindo sobre como aplicá-lo na vida. Isso vai limpando os ruídos da mente e criando sensibilidade espiritual. Aos poucos, essa pessoa começa a perceber que Deus realmente guia seus pensamentos e traz clareza para suas decisões. Além disso, esse hábito fortalece nossa paz, porque quando a gente se acostuma com o silêncio na presença de Deus, a gente aprende a não ser dominado pelo caos, como está escrito em Isaías 30:15. Na quietude e na confiança está a vossa força. Então, esse é o terceiro hábito: separar um momento do dia para ficar em silêncio diante de Deus, meditar em sua palavra e abrir o coração para ouvir a voz dele. Pode ser no quarto, no caminho para o trabalho ou até sentado em um lugar tranquilo. O importante não é o tempo longo, mas a constância. Então reflita, qual foi a última vez que você parou e ficou em silêncio? Você e Deus, apenas pensando. Isso é algo muito importante que poucas pessoas praticam. E agora, o último e mais importante hábito, que muitos esquecem de cultivar: praticar o amor ao próximo diariamente, com paciência, empatia e compaixão. A gente às vezes pensa que estar perto de Deus é só orar muito, ler a Bíblia, ir pro culto, tudo isso é essencial. Mas Jesus deixou claro que o amor ao próximo é inseparável do amor de Deus. Em João 13:34-35 ele diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amem. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você percebe? A marca de quem anda com Deus não é só o que faz em secreto, mas também o jeito como trata as pessoas no dia a dia. É fácil falar que ama Deus, mas se não conseguimos ter paciência com quem está do nosso lado, esse amor se torna apenas um discurso.
Em 1 João 4,20 lemos: Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ou seja, o amor ao próximo é a prova prática do nosso amor a Deus. E isso se manifesta nas coisas simples. Paciência com alguém da família que às vezes erra, de novo e de novo. Empatia no trabalho ou na escola, tentando entender a dor ou a dificuldade do outro em vez de julgar. Amor prático, como ajudar um vizinho, ceder o lugar no ônibus, ouvir com atenção alguém que precisa desabafar. Quer um exemplo? Imagina que alguém está voltando cansado para casa e o caixa do mercado demora para atender. O instinto natural é reclamar, mas quem cultiva esse hábito escolhe paciência, lembrando de Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Esse pequeno gesto já demonstra a diferença de quem anda com Deus. Outro exemplo, você vê alguém desanimado. Em vez de criticar, você se aproxima com uma palavra de ânimo. Isso é viver Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse hábito é poderoso, porque aproxima você de Deus e, ao mesmo tempo, faz as pessoas enxergarem Cristo em você. O amor ao próximo não é só um mandamento, é um reflexo da presença de Deus no coração. Então, o quarto hábito e mais importante é esse: praticar diariamente o amor ao próximo, cultivando paciência, empatia e compaixão. Não espere grandes gestos, comece nos detalhes, nas reações do dia a dia. Aos poucos você vai perceber que amar como Jesus amou é uma das formas mais reais de sentir a presença de Deus. Portanto, você percebeu como a proximidade com Deus não está nas coisas complicadas ou distantes, mas sim em pequenos hábitos diários? Orar logo ao acordar, agradecer durante a palavra, buscar silêncio e praticar o amor ao próximo são atitudes simples, mas que mudam completamente a nossa caminhada. A Bíblia diz em Tiago 4:8: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Isso significa que a cada passo que você dá em direção a Ele, mesmo que pequeno, gera um movimento no céu. Esses hábitos não são regras religiosas, mas chaves de relacionamento que abrem espaço para sentir Deus mais presente na sua rotina. Então não espere um momento perfeito ou uma grande experiência espiritual para buscar a Deus. Comece hoje, no simples, no pequeno e no cotidiano, porque é justamente nesses detalhes que Ele se revela. Então, se você quer se aproximar mais de Deus, pratique esses hábitos diariamente. E aos poucos, você vai perceber que Deus nunca esteve longe. Ele sempre esteve esperando o seu passo. Então, se esse vídeo te ajudou, se inscreve e deixa o seu like, porque assim você me ajuda de volta. Se você gostou e quer uma parte 2, deixa nos comentários. E é isso, até a próxima.